Olá, pessoal. Eu orei a Deus antes de gravar esse vídeo, tá? Eu vim trazer para você muitos anos que eu não tenho nem ideia de estudos, desde 1998, que eu venho fazendo sobre a síndrome do pânico, hoje denominada ou chamada de transtorno do pânico. Vou explicar para você certas coisas, né? Como que eu sarei, como eu me curei, você vai se curar também após assistir esse vídeo. Eu tenho certeza disso, que se você vai ser o melhor médico na sua vida. Se você quiser a cura, você vai encontrar. Por isso, preste atenção detalhadamente. Parece loucura o que eu estou falando, mas eu fiquei 9 anos lutando contra isso. Fui até nos Estados Unidos e o médico disse, lá dos Estados Unidos, é uma síndrome, vem do desconhecido, isso não tem cura e tal. Eu entrei no elevador chorando, derramando lágrimas, eu não tenho, assim, como me furtar, né, de falar para você, porque eu levei até um tradutor junto comigo, que eu sou uma negação em inglês. Bom, mas nós vamos falar aqui do Deus Pan. Tudo que vem de Pan dizem que não é bom. Isso os estudiosos dizem. Eu venho estudando para fazer esse vídeo aqui cerca de 3 anos, 5 anos, mais ou menos, de 3 a 5 anos, lendo livros inteiros, como assim, por exemplo, Vencendo o Pânico Sem Drogas, um livro até um pouco grosso, ele tem o que aqui? 240 páginas, e o Guia para o Poder do Subconsciente, como dominar e controlar o consciente. Esse aqui que eu ganhei do evangélico, o Jean, ele constrói navio do Japão, ele tem mais de 100 milhões de cópias vendidas no mundo, mais esperto que o diabo, tá? Que ensina que o inimigo, o primeiro lugar que ele ataca é na mente. É o primeiro lugar, 99% dos casos é na mente. Mas, se você tem um ponto fraco, ele sabe por onde te pegar, tá? E, às vezes, é o problema do transtorno do pânico. Ele sabe por onde te pegar, tá? Saiba disso. Você sabendo disso, você já deu um passo à frente, tá bom? Bom, em primeiro lugar também, nós sabemos que espiritualidade está em tudo, não importando religiões e tradições, tá? Vamos tirar agora religiões e tradições e vamos começar a estudar sobre isso, tudo bem? Eu vou provar aqui que esse lixo de doença tem cura e pode ser de origem espiritual também. Veja bem, eu já contei para você que eu fui vítima desse terror, né? De 98 a 2007. E, para quem não sabe, trata-se de uma descarga cerebral, você que está vindo agora aqui, e por curiosidade, incontrolável. Essa descarga é incontrolável, pode pegar você em qualquer lugar, tá? Você pode estar bem, numa festa, tudo, de repente, pum, dá um treco em você ali, e você tem certeza, mais que absoluta, que você não vai passar daquela hora. Dói o peito, falta ar, a vista embaça, você começa a sentir tontura, enfim, né, o coração dispara, né, a arritmia vai lá em cima, a pressão sobe, normal, ela vai chegar até um ponto, até um nível. Síndrome do pânico não mata ninguém, tá? Nunca matou ninguém. Se alguém colocar aí, mas não sei o quê, olha, só se a pessoa tiver uns 90 anos de idade, estiver com o coração fraco, tiver diabetes, uma série de doenças, pode ser que ela tenha um desmaio ou algo do gênero, não é isso tudo, tá? Então, você sendo informado disso, você já vai ter mais segurança. Vamos até o fim desse vídeo, por favor, fique comigo, você não vai se arrepender. Bom, então, para quem não sabe, trata-se de uma descarga, vou repetir, cerebral incontrolável. Kiko, e você tomou medicamento? Sim, eu fui escravo de incontáveis medicamentos, tá? Cita alguns, tudo bem, alprazolam, que é o frontal, anafranil, Rivotril e outros psicotrópicos, né, durante 9 anos. E como que você fez, Kiko? Primeiramente, eu sempre fui um homem de fé. Eu me apeguei com Deus. E até hoje faço uma suplementação inteligente, né, para manter meu corpo em equilíbrio normal, tá? Bom, eu mantenho sempre meu foco em Deus e nos suprimentos que eu faço uso, e hoje estou completamente curado. Eu não vim aqui para vender nada, não vou te oferecer suprimento, não. Tá? Eu só vou dizer para você que você tem que estar bem suplementado. Por exemplo, uma vitamina B12, ela ajuda o cérebro a trabalhar direitinho. Mas existem 2 tipos, eu vim avisar você. Existe cianocobalamina, que não é boa, e existe emetilcobalamina. Essa sim, Deus colocou no nosso corpo.
em cápsulas sublinguais, tem que ser pela língua, tá? Em cápsula é melhor que comprimidos. Então, vamos falar quem é o Deus Pan. Diz que ele é o autor que trouxe a síndrome do pânico, o transtorno do pânico, e traz pânico em todo lugar do mundo. Ele e os espíritos do pânico que andam junto com ele. Que louco, mas que Deus é esse? Deus Pan é um dos deuses mais antigos da mitologia grega, considerado um deus rústico do campo, das pastagens e das florestas selvagens. Ele é retratado como ser metade homem, metade bode, com chifres e uma longa barba, conhecido como Sátiro e o deus mais feio do mundo. Até a mãe dele fugiu dele, abandonou ele. Ele mesmo se considerava horrível e era muito revoltado por ser assim. Ele odiava todas as pessoas. Um dos exemplos mais antigos está na mitologia grega. O deus Pan era responsável por causar grande ansiedade, tá, nas pessoas, e foi a origem do termo pânico, posteriormente chamada de síndrome do pânico. Hoje já foi mudado para o transtorno do pânico. Quer dizer, tudo para fazer confusão. Deixa o nome só e estava bom, né? Várias histórias relatam que o deus pagão, né, Pan, e tinha gente que prestava culto a esse deus, tá? Adorava causar sustos, olha o que ele fazia: gritos, medos, terror, sofrimentos horríveis em todas as pessoas que ele pudesse se aproximar e tomar conta da mente delas. Olha como a coisa é muito séria, tá bom? Então, ele trazia todos esses sofrimentos e tal, por isso o nome dele é o Deus Pan. Né? Alguns escrevem Pan com P-A-N, de navio, no caso P de Paulo, A, você pode fazer uma pesquisa no Google, A de alfa, N de navio, tá? E alguns Pan, assim, com P-A-Tio, aquele tio, aquela cobrinha em cima, tá bom? É o mesmo Deus. Hoje chamadas, no caso, né, que é o Deus, né, que dizem que ele é especialista e trouxe essas doenças aqui no mundo. Tá, tudo bem, né? Kiko, os estudiosos dizem, sim, os estudiosos dizem que além do Deus Pan, tudo que vem de Pan, né, não é bom. Dizem que pode ser uma coisa perigosa, tá? E eu vou explicar aqui para você o que é o Deus do pânico, com mais assim afinco. É provavelmente e proveniente do grego panikon, que tem como significado susto ou pavor repetitivo. Quer dizer, ele sempre fica repetindo aquilo na sua vida. Cada vez que esses espíritos, vamos supor, chegam, eles fazem com que você tenha esse problema, porque eles atacam na mente. Segundo também o livro Mais Esperto que o Diabo. 100 milhões de cópias vendidas no mundo, gente. Napoleão Hill. Bom, vamos lá. Na mitologia grega, o deus Pan, que possuía chifres e pés de bode, provocava com seu aparecimento, tá, horror nos pastores e camponeses, um pânico terrível. Muitos camponeses achavam que iam ficar loucos com as crises que sofriam de pânico. Tá? Desta forma, a palavra tem em nossa língua o significado de medo ou pavor violento e repetitivo. Aí você chega e fala, mas doutor Kiko, existe um outro Deus do medo além do Deus Pan? Sim, a resposta é sim. O nome desse Deus é Phobos, é o Deus do medo. Na mitologia grega, filho de Ares e Afrodite, irmão gêmeo de Deimos, terror, simboliza o temor e acompanha o pai nos campos de batalha. Ele faz o seguinte, ele injeta nos corações dos combatentes inimigos a covardia e o medo, que os fazem fugir desesperadamente, tá? Como se estivesse assim diante de uma fantasia real, que nem a síndrome do pânico é uma fantasia real, tá? Você tem certeza, né? Ou irreal, vamos dizer a verdade, porque aquilo passa e não aconteceu nada com você, né? Não é uma coisa real, é irreal, tá? Eu me expressei mal. E eu não vou voltar ao vídeo por causa disso, porque eu sou humano e humanos são passíveis de erros, tá? Bom, eu tenho um caso aqui para contar para você, de testemunhos, de uma senhora que ela andava com fraldão
e eu não vou falar o nome dela, porque foi uma consulta que eu fiz, eu faço consultas através de telemedicina com pessoas, e ela foi curada completamente por Jesus. Aqui que você vai falar de igreja, eu vou falar do espiritismo também. Calma aí, tá? Bom, resultado. Ela começou a ir numa igreja com uma amiga e ela ia de fraldão. E às vezes tinha crise lá, saía correndo da igreja, saía para a rua, para a calçada, né? Saía um irmão, então, isso vai passar e tal, e o fraldão, ela fazia até cocô, de tanto mal que ela passava. Ela levava de 15 minutos até 35, 40 minutos para passar a crise. E isso porque ela andava com os remédios no bolso, seja na bolsa o Rivotril, alguma coisa, ela põe embaixo da língua, né, para o efeito ser mais rápido. E alguns estudos, eu já falei para você, dizem que tudo que vem de pan não é bom. Kiko, dá um exemplo para nós. Olha, pan significa todo, total, inteiro, ou seja, a pansexualidade, por exemplo. Hoje é a atração por todos os gêneros, inclusive zoofilia, né? Sexo com animais, em alguns países é permitido. Amar uma árvore. Tinha uma moça que ela amava a árvore de uma certa forma, que um dia foram cortar aquela árvore, ela tentou até tirar. Então, quer dizer, coisas, né, que não deveria acontecer, né? Aí, porque daí já ultrapassou todos os limites, né? E em todas as suas manifestações também, sem restrição, nem preferência quanto à orientação sexual do outro. O pansexual não quer saber desses motivos. Ele parte para cima com carinho, né, com jeito, tudo, e pode ser, no caso, por uma loucura, né, um carro. Eu consultei um rapaz que tem uma perua Kombi, e todos os domingos ele tira todas aquelas cortininhas da janela, da Kombi dele, ele lava, mesmo estando limpinha, tudo. Ele não gosta que nem ninguém toque lá. Diz que o amor dele, mais do que a família, olha, eu tive que passar uma suplementação para ele, estamos fazendo uma terapia, porque eu sou terapeuta, naturopata e psicanalista, tá? Que ele ama mais a perua Kombi de coleção do que a própria família, do que a própria esposa, do que os próprios filhos. Então, essas consultas, é lógico que são totalmente, assim, entre eu e a pessoa. A gente não pode passar o nome, não pode passar a cidade, nada para ninguém, tá? Tudo no mais absoluto sigilo. Agora, vamos o que diz a Bíblia Sagrada em Lucas, capítulo 21, versículo 25. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra, angústias das nações em perplexidade, quer dizer, muitas, pelo bramido do mar e das ondas, né? Homens desfalecendo de terror, olha aí como está na Bíblia a síndrome do pânico, como que não está, né? Na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Quer dizer, você sofre por antecipação. Você tem uma crise de pânico, tendo certeza que você vai ter um infarto, mas você não vai ter aquele infarto, né? Mas você sofre por antecipação, tá? Então, veja bem, porque os poderes do céu serão abalados, tá? Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Ele já avisou também que nós teríamos aflições. Quer dizer, Kiko, é normal, então, ter uma aflição e chorar? Sim, você ir num velório, chorar, tudo e tal. É normal ter ansiedade? É normal, mas ela é limitada. Quando somos pequenos, ganhamos um presente, alguma coisa, nós nascemos com ansiedade. Você vê, você não vê, você fica ansioso para abrir aquele presente, saber, né? Puxa vida, né? O que será que tem dentro desse presente que me trouxeram, né? Que legal. Eu não vejo a hora de ver, né? Tal. Tudo bem, mas só que ela tem um controle, ela tem um limite. Quando ela fica descontrolada, ela chega à TAG, vou explicar direitinho para você, que é o transtorno da ansiedade generalizada, ela já se torna um transtorno. Aí, já é aquela crise de ansiedade, como todo mundo fala. E a crise de ansiedade pode, futuramente, haver a possibilidade dela chegar até o transtorno do pânico, que é o pior de todos, tá? Mas tem cura, né? Então, veja bem, como eu mencionei no início, espiritualidade está em tudo, tá? E eu
grande parte dos pastores de igrejas, que eu fiz questão de entrevistá-los, disseram-me que existe um espírito perturbador atrás disso. Houve um caso também de um rapaz que ele ia na igreja há muitos anos e não sarava da síndrome do pânico. Até que um dia ele leu uma passagem bíblica que dizia o seguinte: a casta de demônios que só sai com jejum e oração. Ele conversou com o presbítero da igreja, né? A Bíblia diz: alguém doente, chame os presbíteros da igreja. O presbítero leu direitinho, falou: olha, então você marcou o dia do jejum dele, e a data, tudo direitinho. Ele manifestou no dia. Tá? Era um homem super equilibrado. Ele chegou na igreja, talvez de terno, bem arrumado e tal. E ele comentou comigo na consulta que ele chegou bem, né? Ele jamais imaginaria, ele estava com fome, né? Que ele estava em jejum, que ia manifestar. Tá? Aí eu lembro agora, aqui, eu estou lembrando agora, nesse exato momento, naquela passagem de Jesus, daquele menino que a crise pegava o menino, talvez fosse a epilepsia, porque o menino era jogado na água, era jogado no fogo, e o pai não sabia mais o que fazer, e os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar aquele espírito maligno. E Jesus chegou e deu uma dura neles, né? Vamos dizer assim, a gíria, a palavra chula, né? Deu uma dura nele. Ei, até quando eu vou ter que ficar aqui ensinando vocês? Aí Jesus foi e falou para o pai, né? Ele sabia, claro. Há quanto tempo se sucede isso? Desde pequeno. Quando pega ele, é repentino, joga no fogo, joga na água, e ele tem essas crises. Era um espírito surdo e mudo. E Jesus chamou pelo nome, falou: espírito surdo e mudo, eu lhe ordeno, sai dele. E a Bíblia diz que esse espírito nunca mais voltou e as crises do menino cessaram. Acabou para sempre. Tá? Então é muito importante a gente analisar cada detalhe. Esse rapaz, ele jamais esperava que ele ia me manifestar a mesma coisa eu, né? Eu faço um jejum e oração e vou na igreja, o irmão unge eu, me coloca a mão na cabeça, eu não, de repente manifesto lá para sair um espírito mau que muitas vezes estava na minha vida. Teve um caso também de uma mulher grávida que ela passou de fronte com uma macumba e os espíritos não gostaram e ficaram perturbando ela. Depois passaram a perturbar a criança. A criança nasceu com um monte de problemas. Quando ela lembrou disso, ela falou, inclusive, eu chutei sem querer, esbarrei, né, num charuto lá, ou coisa e tal, e foi feito lá uma corrente de orações, libertou ela e o filho dela. A vida dela não ia para frente de jeito nenhum. Hoje ela é próspera, tem um monte de coisa. Bom, esse livro, Mais Esperto que o Diabo, já falei para você, ele comprova que o inimigo ataca em 99% dos casos na mente das pessoas. Vale a pena você ler esse livro. Ele não é caro. Tem até no Mercado Livre, tá? Livro eu recomendo no Mercado Livre. Tem outras coisas que eu não recomendo, porque lá, infelizmente, tem coisas que já deixaram a desejar e eu reclamei. Bom, o grande livro também, O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Tá? Na verdade, esse livro era para ser uma capa verde clara. É uma capa verde clara. Mas esse aqui, no caso, ele é um guia para esse livro. Eu tenho o livro, está lá na minha biblioteca, fica longe agora para mim buscar. Tá? Mas esse livro, eu vou resumir para você. É maravilhoso. Foi meu livro de cabeceira durante 6 anos. Eu ganhei do meu pai, aquele que tem a capa verde, O Poder do Subconsciente, é o nome. Você que está querendo. Do Dr. Joseph Murphy. Quando eu tinha 15 anos de idade. Então, minha vida foi uma bênção. Tá? E ele diz o seguinte, que o subconsciente, ele pega tudo ao pé da letra. Se você encasquetar alguma coisa na cabeça, como diz a gíria, e é uma coisa ruim, ele vai pegar o pé da letra, vai ficar guardado ali. Aquilo pode ficar te cobrando, te assustando, depende do que você assistiu, não vai te fazer bem. Por isso que eu gosto muito de grupos de humor. Né? Bom, aí o que acontece? Se você também, ele diz no livro, tem vontade de abandonar um vício, ou algo ruim da sua vida, só de você ter vontade, você já está 51% curado. Tá? Agora, veja bem, eu conversei com um grande
médium aí, espírita, né? E ele conversou comigo e falou para mim que atrás da síndrome do pânico tem um espírito muito difícil de lidar com ele e de fazer com que ele abandone o corpo daquela pessoa. Eu falei para ele, olha, um homem sério, ele é um homem muito sério. Eu falei, escuta, diz uma coisa, você conhece alguma cura no kardecismo, no espiritismo, ou seja, da síndrome do pânico, que a pessoa não saía na rua, não saía da casa, e falou, sim, nós íamos à casa de uma senhora que ela, há muitos anos, ela não punha o pé nem na calçada, ela só ficava trancada. Se você pegasse ela e fosse levando no corredor, ele lembrou disso, disse que ela começava a tremer. Ela tremia, não, por favor, não, não, fazia até xixi nas calças. Tá? Mas devagarinho, devagarinho, com muitas orações, ela também foi liberta e, claro, ela teve que fazer também uma mudança de hábitos, né? Muita coisa que ela comia, bebia, que nem o café. O café, ele é estimulante. Se eu tomar um café, por exemplo, agora é meia-noite, eu estou com sono, e eu tomo um café, daqui a pouco eu estou com os olhos assim, né? Ele é estimulante, tem cafeína, a cafeína, ela ataca os nervos, ela vai direto no cérebro. Quer dizer, a cafeína, em várias partes do mundo, ela é considerada quase veneno, porque dizem que falta 1 grau para ela ser veneno, em vários países do mundo, tá? Então, Kiko, o que você pedis? Qual é a sua, no caso, perspectiva, um resumo para tudo isso? Primeiro, eu vou dizer para você uma coisa. Aprenda tudo comigo, tá? Hoje eu ando até de helicóptero, coisa que eu tinha pavor, tá? Balance e tal, não sei o quê. Nas cataratas do Iguaçu, ele desce com aquela água, bum, lá embaixo e tal. Se ele dá um pane ali, já era, né? E eu ali tranquilo, vem até aquela aguinha assim, é acrílico agora do helicóptero, né? Vidro, e eu ali, tranquilo, vem aqueles respingos, parece que está chovendo e tal, porque o cara baixa até lá embaixo, quase. O cara, olha, os caras são bons, aqueles pilotos ali das cataratas de Foz do Iguaçu, viu? Parabéns para vocês, tá? Todos vocês. Bom, o que eu vou dizer para você? Glicemia também faz a pessoa sentir um tipo de uma síndrome do pânico. Kiko, de onde vem isso? Vem da glândula suprarrenal. Se faltar o lítio, o vanádio e o cromo, certo? Você vai ter crises quase iguais de pânico, ou de pânico mesmo, porque começa a calafrios na barriga. Qualquer coisa que você vê ou você pensa, toma um susto, nossa, você põe a mão no coração, falta ar e tal. Então, temos que tratar da glândula suprarrenal também. Muitas vezes vem do corpo, tá? Então, o que eu digo para você? Uma nutrição equilibrada tem um papel muito importante na qualidade de vida. Com o ritmo acelerado de muitas pessoas hoje em dia, né? Às vezes é muito difícil a gente prestar atenção a todos os requisitos que o nosso corpo necessita, não é verdade? É para mantê-los, no caso, saudável e forte, tá? Principalmente hoje em dia, que tem agrotóxicos nos alimentos, eles destroem grande parte dos nutrientes, né, que nós precisamos no corpo. Então, aqui que se toma suplemento, eu tomo 15 suprimentos por dia. Faço variações, inclusive. Tomo 5 pela manhã, 5 à tarde, 5 à noite. E por que não você não toma 14, 15 de uma vez só? Porque o corpo não absorve mais do que 7 suprimentos, ou minerais, ou vitaminas de uma vez só. Os primeiros 7 que chegar, então vitamina D, A, Z, muitos lugares são proibidos, tá? Porque mais do que 7 não absorve de uma vez. E o resto, o que vai acontecer? Vai enriquecer as fezes, e você vai perder pela urina, vai excretar pela urina. E você pensa que você tomou 20, 25 vitaminas numa vez só, que você está toda forte, e muitas vezes não está. Você fala, puxa, mas não tenho ânimo, nem peguei uma caneta dessa aqui, a Bic, fazer propaganda da Bic aqui. Então, veja bem. Então, o corpo precisa estar saudável e forte para você enfrentar tudo isso. E, nesse sentido, os suprimentos, eles cumprem a função de complementar a alimentação. Tá? Por isso chamam suprimentos alimentares. E ajudam a obter as vitaminas, minerais, proteínas e outros componentes indispensáveis para o correto funcionamento do nosso organismo, do meu, do seu e de outras pessoas. Então, pode estar vindo disso também? Pode estar vindo disso também. Porque eu tenho um kit
que um falecido médico, muito amigo meu, me passou, né? Que ele, na glândula suprarrenal, ele falou, eu falei na época, né? Ele me convidou para o aniversário, ele falou, Josmar Mariano, o nome dele. Kiko, vamos no aniversário? Vamos. Ele passou em casa, era aquela época do Monza, ainda tinha um Monza verde lindo. E eu sentei no carro dele e falou, você parece que está meio triste, cara, o que está acontecendo? Então eu falei, Josmar, ele falou, você esteve até nos Estados Unidos passeando? Eu falei, passeando não. Eu estou sofrendo de síndrome do pânico e tal. Ele era médico nutrólogo. Eu não sabia que ele mexia com a nutrologia, eu não entendia nada de nutrologia. Foi de lá para cá, em 1999, que eu comecei a estudar tudo sobre nutrologia. Eu ia entrar na medicina tradicional. Tá? Eu era para ser um médico da medicina tradicional, como outro qualquer. Tá? Atender em hospitais, postinhos, tudo, qualquer coisa, é síndrome do pânico, toma um Rivotril, um tarja preta. Tem casos que há necessidade mesmo de tomar remédio. Tem casos que há, porque a própria pessoa ela não colabora, porque o caso dela é grave, porque o psiquiatra sabe que o caso dela não tem jeito a não ser os tarjas pretas. Tá? Agora, na espiritualidade diz que não, tá? Mas aí vai depender de cada um. Tá? Então, e agora? Né? Eu fico assim, né? Pensando, né, que você faz uma suplementação inteligente, é claro que as crises vão diminuir. Mas e se o pânico continua? Por exemplo, eu tenho um paciente que há 2 anos atrás ele começou a fazer a sua suplementação comigo, que eu tenho até no WhatsApp abaixo aqui, que quando eu encontro aqui no WhatsApp abaixo. Aí ele tinha 3, 4 crises por dia, não saía da casa há 12 anos. As crises foram desencadeando cada vez menos. Tudo bem, mas levou mais de 1 ano para ele se recuperar. Tá? 1 mês, mais ou menos, 1 mês e pouco, ele começou a sair na rua. Já atravessava e ia no vizinho conversar. Às vezes ele estava dando ao vizinho, vou morrer, até dava a crise. Mas ele foi enfrentando. Eu falei, você vai ter que enfrentar isso, porque senão é a mesma coisa que aquela parede esmagadora, né? Vem vindo para tentar, eu tenho que enfrentar. Eu tenho que ir para frente. Eu tenho um amigo que no WhatsApp dele, né, cada vez que eu vou escrever para ele, vem lá. Ou eu mando uma mensagem, está escrito assim, é para frente que se anda. Tá? E é para frente que se anda. Então, você não pode desistir. Tá? Seja o que for. Mesmo que a sua doença seja outra, nunca desista, tá? Enquanto a vida é esperança, vai fundo, tem gente pior que você, se você olhar para trás e a pessoa venceu, você pode vencer também. E o Josmar me falou, dentro do carro, mas isso aí tem cura. Eu falei, tem cura? Mas o médico dos Estados Unidos disse para mim que eu tenho que aceitar que é uma síndrome vem do desconhecido. Ele falou, não, peraí. Se eu pedir um exame para você da glândula suprarrenal, ele falou para mim, o lítio, o vanádio e o cromo. Se não tiver 0, vai estar 1. Eu falei, que estranho. Aí eu falei, passa esse exame, eu vou fazer. Só o lítio estava 1. Eu estava sem picolinato de cromo, tá? É picolinato de cromo. E vanádio também. Então, é por isso que quando eu pensava qualquer coisa, iam me dar uma notícia, eu falo logo, aquela ansiedade, né? Dava aqueles calafrios, vários calafrios na minha barriga, acabou. Logo de cara os calafrios. Quer dizer, eu já melhorei 50%. Tá? Aí o que aconteceu? Aí eu comecei a tomar um kit, fazer um trabalho com ele. Ele me visitava de vez em quando, eu visitava ele de vez em quando e tal. Foram indo, né, até que eu fui diminuindo com o kit suplementar, com os suprimentos, eu fui fortalecendo o meu corpo, que eu mesmo chegava. Eu passei por 14 psiquiatras, gente, tá? 15 dos Estados Unidos, né? E nada adiantou. Quer dizer, era paliativo. Enquanto o remédio estava no corpo, eu estava bem. Quando passava o efeito do remédio, já vinha alguns pensamentos ruins, eu começava a tentar me equilibrar, as mãos começavam a tremer, suar frio e tal, e eu começava a sentir esse tipo de problema. Hoje, eu me sinto completamente curado, mas eu não abandonei, nunca vou abandonar Deus, tá? Meu Jesus. Não sou católico, mas acredito também em Maria Santíssima, não que ela seja minha intercessora, porque a Bíblia diz que só existe um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E eu também não gosto de incomodar essa piedosa mulher que sofreu tanto,
né, vendo seu filho pregado na cruz, e se ela tivesse viva agora aqui no mundo, e nós dois, eu e você que está me assistindo, chegássemos a ela e falasse assim, olha, nós estamos com síndrome do pânico, ou qualquer outro problema, eu teria certeza que essa piedosa mulher nos daria um beijo de amor e falava, filhos, eu não posso resolver seus problemas, mas eu vou levar para quem pode, e nos levaria até Jesus, tá? Então, eu não gosto, mas eu gosto de falar bem dela, né? Isso porque a Bíblia diz, né, que ela seria bem-aventurada e bendita entre as mulheres, no sentido genérico, homens e mulheres. Então, né, a gente tem que falar bem, né? Se a Bíblia está mandando, é um mandamento isso daí. Mas muita gente não fala, né? Fala só de Jesus e de Deus e esquece dessa piedosa mulher que tanto sofreu e Deus viu graça nela. Até vou dizer uma coisa para você. Você já pensou? Deus nos deu livre-arbítrio. É claro que Deus falou para ela, você vai ser mãe de Jesus e tal. E se ela tivesse dito não? Talvez hoje nem salvação nós não teríamos tido, tá? Então, não vim aqui para pregar religião nem nada, eu vim aqui para pregar a verdade, apesar de eu ser teólogo. Eu fiz 4 anos de teologia, tenho carteirinha, tenho tudo, diploma e tudo mais. Bom, agora eu pergunto para você, depois de todo esse estudo aqui que nós fizemos aqui, né, tudo direitinho, eu mostrei para vocês 3 livros, mas a quantidade de livros que eu li foram 18 sobre síndrome do pânico. Tá? 18 livros. Tá? E fiz esse resumo aqui para você, que se eu for falar, nós vamos ficar aqui até amanhã, né? Eu só gostaria de pedir para você o seguinte, será que tudo isso vem mesmo do deus Pan, da mitologia grega? Ou você acha que não? O que você acha? Deixe no seu comentário, deixe o seu comentário, se você já passou por isso, se você já teve crise de ansiedade, porque a maioria das pessoas no mundo já tiveram uma crise de pânico, tá? Só que elas tiveram 1 ou 2, 3 crises e nunca mais tiveram, né? E algumas pessoas, essas crises permaneceram, tá? E seria interessante, porque eu vou responder a sua pergunta. Nem que seja no próximo final de semana, mas eu vou responder a sua pergunta, tá bom? Né? Muito obrigado. Eu rogo a Deus agora que nós todos nunca mais sejamos atingidos por esse mal, tá? Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Tchau, tchau, gente. Obrigado. Repassem esse vídeo, compartilhe para todos, principalmente para quem sofre do transtorno do pânico, a síndrome do pânico. Tchau, tchau. Praticar o bem salva vidas de muitas pessoas. E a graça de Deus, que é de graça. A maior recompensa de praticar o bem vem de Deus e das pessoas que reconhecem que você é do bem, mas deve ser de todo o coração. Nesta tela, você vê diversos vídeos interessantes e imperdíveis meus. Clique em um deles e continue comigo neste canal. Aproveite também e inscreva-se nesse canal clicando em cima da minha imagem. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe você e sua linda família.